Quando a gente pensa num drink brasileiro, a primeira coisa que vem à cabeça é com certeza a caipirinha. Mas você já se perguntou como surgiu essa bebida que combina com feijoada, com pastel, com churrasco, com pagode, assim, enfim, com tudo? Vem comigo que eu te conto e de quebra te ensino a fazer não uma, mas 2 receitas dessa bebida. Olá, eu sou a Carol Viotti e esse aqui é o Comer História, uma série para a gente falar da história dos alimentos e para conhecer mais sobre a história através do assunto mais gostoso e mais importante que existe, a comida. E hoje, de uma bebida. Para falar de caipirinha, é impossível não falar do ingrediente que é a estrela desse drink, a cachaça. A destilação da cana é feita há muitos séculos por aqui, associada à grande produção de açúcar que caracterizou a colonização portuguesa no Brasil. Mas falar dessa planta que nem brasileira é, e do seu cultivo, dos seus produtos, com açúcar, que é a base para uma infinidade de doces deliciosos, ou mesmo da cachaça, da pinga, da marvada, e dessa sua história no Brasil, é assunto para um outro vídeo que pode rolar. É só você comentar aqui ou em alguma das nossas redes sociais que a gente providencia. Se você procurar sobre a origem da caipirinha, provavelmente vai encontrar a associação da bebida com um remédio bastante disseminado para tratar da gripe espanhola nos idos de 1918. Essa receita, além de cachaça, mel e limão, também tinha alho. E a história é que depois que a epidemia foi controlada, tiraram o alho, trocaram o mel por açúcar, incorporaram o gelo e voilá! A caipirinha ganhou a galera. De fato, o uso da aguardente com limão, ou melhor, de etílicos com cítricos, não só no Brasil, para curar uma série de doenças, acontecia assim há tempos. Eles eram usados para tratar desde resfriamentos até o temido mal de Luanda, o nome que era dado para o escorbuto, uma doença causada pela falta de vitamina C e que poderia ser mortal. Esse uso aparece em relatos de viagem, livros médicos, em manuais de cirurgia e em várias outras fontes. Mas isso não quer dizer que esses remédios fossem caipirinha ou que tenham dado origem a ela. Acontece que no Brasil, entre o final do século XIX e o começo do século XX, crescia o costume de beber ali uma coisinha antes de comer no dia a dia e nas ocasiões de #aglomeração. Uma coisa pra gente evitar por agora e também evitar beber demais. Nessa espécie de ritual pré-refeição, o aperitivo, conhecido em alguns lugares como abrideira, predominava o que se conhecia como batida. Em linhas gerais, um preparo feito com aguardente, suco de frutas e algum adoçante, mais comumente o açúcar, e que podia ser gelado ou não. E delas, assim, tinha uma porção. Podia ser paulista, carioca, baiana, pernambucana, paraense e levar laranja, limão, maracujá, carambola, cajá, caju e um outro tanto de ingredientes mais específicos de cada localidade. É o que atesta com gosto o famoso sociólogo Gilberto Freire. Acho que ele gostou. Aliás, como deu para ver, são os ingredientes ou as regiões de origem que distinguiam essas batidas. Então, a suposição de que uma mistura com fins terapêuticos tenha sido originária da caipirinha que nós conhecemos hoje é bastante improvável, porque o brasileiro já tinha o hábito de beber algo parecido em contextos alimentares e para fins recreativos e de sociabilidade. E de onde então viria essa bebida tão brasileira? Antes de contar uma outra parte dessa história, que tal a gente molhar o bico? É claro que a receita é histórica. Ela vem do livro... Nossa, o livro Drink. É claro que a receita é histórica. Ela vem do livro Drincologia dos Estrangeiros, de 1945, escrito por Maurício Hilário Barreto Nabuco de Araújo, ou Maurício Nabuco aqui para os íntimos, que foi embaixador do Brasil em vários países e era filho de ninguém menos que Joaquim Nabuco, de quem você com certeza já ouviu falar. Ele foi um político e historiador brasileiro super importante, bastante conhecido pelo seu envolvimento em prol da abolição da escravatura. O Maurício, seu filho, foi um frequentador do Hotel dos Estrangeiros, fundado em 1849 no Rio de Janeiro, local que se tornou ponto de referência para a elite política no final do Império
Império e começo da Primeira República, recebendo autoridades nacionais e também diplomatas, chefes de Estado estrangeiros que estavam de passagem pela então capital do Brasil. Convivendo nos espaços do hotel entre 1919 e o seu fechamento em 1950, com alguns hiatos a cada empreitada política fora do Brasil, Nabuco nos conta que havia lá um dos primeiros bares à moda americana de cocktails, perfil que certamente influiu nas variedades de bebidas consumidas nas mesas e nos balcões. É delas e dos hábitos desse ambiente que o autor trata em Drinkologia, o primeiro guia de coquetelaria brasileiro. E ali, no Estrangeiros, também se bebia uma versão incrementada de uma batida tradicional, a batida paulista. Para fazer a batida paulista, a gente vai usar 50 ml de cachaça branca e da boa, 20 ml de suco de limão, uma colher de chá de clara de ovo, 2 colheres de chá de açúcar. Em uma coqueteleira, então, a gente vai juntar a cachaça, o suco de limão, as 2 colheres de chá de açúcar, que podem ser mais se você gostar mais docinho, e a clara de ovo. A receita diz 1 colher de chá e dá certo, mas se você quiser mais cremoso, pode pôr até 1 clara inteira, que fica bom também. A gente fecha a coqueteleira, dando um tapinha para garantir que está bem fechada, e aí a gente vai fazer um movimento rápido para emulsionar essa clara. Ela fica assim, ó, uma espuminha. Depois, numa segunda etapa, a gente acrescenta o gelo, que é a gosto, dá uma batidinha na coqueteleira e aí vai chacoalhar em formato de 8 ou de infinito, para não quebrar muito o gelo. Não vou conseguir abrir. A receita dá uma indicação sobre o copo e a gente vai fazer igual. Num pires, vocês podem colocar o suco de limão, meio limão dá certo, completem com água se precisar e açúcar. Aí a gente pega uma taça bem lindona, molha nessa preparação de limão, depois passa no açúcar e ela fica assim, prontinha para receber a batida paulista. Eu sei que vocês sacaram aí uma semelhança de ingredientes da batida paulista com a caipirinha, embora a gente veja um clandestino aí, a clara de ovo, mais comum em drinks como o pisco ou o whisky sour. Mas, como a gente já viu, na época batida era uma denominação muito comum a vários drinks Brasil afora, e os jeitos e os nomes circulavam e acabavam ganhando caras um pouco diferentes por aí. Segundo nos conta em 1944 o célebre Mário de Andrade, que foi um famoso escritor e artista paulista e uma figura central do movimento modernista no Brasil, a tal batida paulista era a melhor das misturas da cachaça e, quando legítima, feita com limão, água e açúcar apenas. A receita do Maurício Nabuco, consumida em um círculo da elite carioca, indica influências da coquetelaria estrangeira, mas nos ajuda também a traçar uma trajetória entre uma bebida costumeira do interior paulista, não remédio que virou birita e conquistou o gosto popular, até o que viemos a conhecer como caipirinha, especialmente a sua passagem do povão até a alta sociedade. Mário de Andrade ainda comenta com um pouco de deboche que a batida paulista, eruditamente, se faz acrescentando mais clara de ovo batida e um bocado de gin, indicando pra gente a ocorrência dessa prática de incrementação e, ao mesmo tempo, que ela não descaracterizaria propriamente a tradicional tríade cachaça, limão e açúcar. Nabuco, inclusive, reconhece que a batida paulista simples é sem clara, dando a entender que o que ele receita em Drinkologia é um drink com um tchan a mais, para agradar quem era acostumado aos cocktails norte-americanos, mas que o que se bebia em São Paulo tinha o DNA do que nós conhecemos como caipirinha. É nessa época, mais ou menos entre os anos 40 e 50, que essa bebida parece se popularizar fora da sua região de origem e a ser associada ao nome clássico, como a gente pode ver pelos anúncios de jornal, inclusive nas receitas desses jornais. Nesse período, então, dos anos 1940,
As receitas de caipirinha aparecem espalhadas entre outras receitas culinárias, em seções de jornais e de revistas que eram direcionadas principalmente às donas de casa. Nelas, há algumas diferenças no método de preparar o limão, em rodelas ou macerado, em pedaços ou só o caldo, também o açúcar, refinado ou em forma de xarope, e colocando ou não o gelo, porque essa bebida era servida muitas vezes em festas no frio ou em épocas de frio, em ocasiões como as festas juninas. A gente vai preparar a mais antiga referência que nós encontramos, presente no Cruzeiro Revista, publicado em 1948 no Rio de Janeiro. Na receita a gente lê o seguinte: ingredientes: aguardente, açúcar, caldo de limão e água se quiser. E o modo de fazer é o seguinte: corte o limão em rodelas sem descascar. Põe uma rodela dentro de uma tigelinha ou de um copo. Junte uma colher de sopa de açúcar e com o cabo de uma colher de pau ou um macete, macere o limão até extrair todo o líquido. Junte então 1 ou 2 cálices de aguardente, pinga, e um pouco d'água se quiser fazer a bebida mais fraca. Na receita não há a inclusão de gelo, que é o ingrediente que a gente vai usar aqui. Mas 2 anos depois, nessa mesma revista, a gente encontra outras receitas de caipirinha que já levam esse ingrediente, que na nossa opinião aqui deixa a bebida muito mais refrescante. Na revista se dizia que os entendidos comentavam que o gelo em excesso poderia roubar o sabor da bebida. Por isso, atenção na quantidade de gelo, para não ficar uma bebida ali meio sem graça. No fim da receita ainda tinha uma observação, uma notinha que dizia o seguinte: a caipirinha é um aperitivo muito usado no estado de São Paulo, principalmente para ser servido antes de feijoada. Há mais ou menos 70 anos aí a gente já sabia que esse era um casamento perfeito. Em meados do século passado, então, nós vemos essa caipirinha com cachaça, limão, açúcar e gelo, vinda de São Paulo, se consolidando no gosto nacional. Alguns indícios da presença mais constante dessa bebida Brasil afora podem ser vistos também nos jornais, tanto pelas receitas, que nós já comentamos, e também através das propagandas, como em jogos de caipirinha, em copos com frisos dourados, e mais especificamente como presentes de casamento, um conjunto assim com os copos, um baldinho, um espremedor de limão, assim ia super agradar o casal. Ela aparece junto a algumas marcas de cachaça, como a Tatuzinho, que prometia em 1966 ser a melhor escolha para fazer a verdadeira caipirinha. Ela é consumida em casa, nos bares, hotéis e também nas praias, através de vendedores ambulantes, como uma opção assim super adequada para o calorão. No feriadão de Corpus Christi de 1970 em Santos, ela estava entre as bebidas que mais faziam sucesso entre os banhistas, de acordo com o jornal A Tribuna. Fora do Brasil, a gente vê que a bebida também ganha espaço. Aí é uma espécie de estreia da caipirinha na gringa. Para a gente ficar nos poucos exemplos, ela aparece no The Brazilian Cookbook de 1963 e num anúncio sobre o Brazilian Club Restaurant em Nova York de 1968, em que ela chega a ser identificada como uma forma de matar as saudades do Brasil, junto com a feijoada, a goiabada com queijo e com cafezinho. Mas não eram só os norte-americanos ou os brasileiros que viviam no exterior que gostavam dessa bebida. Ela começa a ser consumida e apreciada por estrangeiros de várias nações, como a gente consegue perceber pelo registro de um jornalista alemão que veio para o Brasil em 1970, assim, por um outro motivo, mas que diz o seguinte: ele seria um grande propagandista da caipirinha no seu país, embora o preço da cachaça por lá fosse alto e não houvesse muito limão disponível. Por aqui, a gente segue tendo a cachaça e o limão como os itens indispensáveis para fazer caipirinha. E essa receita, que tem uma história que transita entre remédios e batidas, hoje é levada bem a sério e prescrita com muito mais rigor. Entre vários produtos padronizados e classificados em lei, primeiro em 1994 e depois em 2009, lá está ela, e nem toda mistura de pinga-limão pode levar esse nome. A gente lê que poderá ser denominada de caipirinha, bebida típica do Brasil,
Aquela elaborada com graduação alcoólica de 15 a 36% em volume a 20 graus Celsius, elaborada com cachaça, limão e açúcar, facultada a adição de água para a padronização da graduação alcoólica e de aditivos. Além disso, desde 1995, ela faz parte da cartilha oficial de drinks da International Bartenders Association, uma espécie de guia básico obrigatório para todo barman mixologista que se preze, graças à dedicação do mestre Derivan, uma referência na coquetelaria brasileira em sua defesa e a sua divulgação. As nossas bebidas ficaram assim: a batida paulista com açúcar e limão na borda da taça tem esse ar meio chique, meio glamouroso, é super cremosa por causa da clara de ovo, é um aperitivo perfeito para você impressionar suas visitas. Já a caipirinha de 1948 lembra bastante o preparo que a gente faz hoje, já que a gente também incluiu o gelo. Vocês podem variar a intensidade da bebida com a quantidade de cachaça, 1, 2 doses, e vocês já conhecem, é um clássico do nosso verão e vai bem com tudo, inclusive a feijoada. São duas bebidas feitas com uma base semelhante que com certeza fazem uma bela dupla. Você tem outra receita desse drink? Prepara assim de um jeito especial, diferentão? Conta pra gente aqui nos comentários e aproveita para se inscrever no canal se ainda não for inscrito. É um jeito de você saber primeiro o que a gente andou preparando e pesquisando. Eu fico por aqui e a gente se vê em breve com mais receitas e mais história. Tchau, tchau!